How are you guys? Pensa em viver na América, quer saber o custo, quanto que tem que ter para começar a viver na América? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e eu separei aqui em três categorias, né? Quem tem com família, quem vem sozinho ou até um casal, e também separei os três estados que têm o custo de vida mais alto e os três estados que têm o custo de vida mais baixo. Tudo sobre imigração. Quer saber? Fica nesse canal, acompanha, comece a seguir a gente. Graças a Deus crescendo muito. E aí você pode acompanhar tudo sobre imigração. Sou o Dr. Anderson Zelasky, advogado especializado em direito migratório. Se você sonha em vir para os Estados Unidos, entre em contato com a gente. Deixa eu pegar aqui as informações porque eu separei aqui. Hoje eu vivo na Flórida, em Orlando. É um dos estados com preço um pouco mais caro também, não é um estado muito econômico. Porém, analisando uma média nacional, quando pegamos a média, é somente 2% acima da média, tá? Então aqui tem assim algumas questões dentro de um preço médio. E eu vou explicar para vocês também algumas partes bacanas que você do Brasil consegue inclusive alugar um apartamento aqui. E eu vou mostrar para vocês como efetivar isso aí de uma forma sem gastar dinheiro, sem ter aquelas famosas, os golpes, né, que tem, porque você vai poder entrar em contato diretamente com o apartamento que você quer. E alguns ainda têm 1 mês, 2 meses de aluguel gratuito os primeiros meses, ou pode diluir isso em parcela. Eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo, para que a gente possa entender. Mas separando aqui um custo de vida, uma estimativa mensal de custo, eu separei nas categorias que a gente geralmente utiliza. O escritório aqui atende milhares de clientes e dentro desse a gente tem aquelas pessoas com maior padrão de vida e aquelas pessoas que têm um padrão um pouco menor. Então a gente consegue ter uma média bacana, então eu trouxe uma média aonde qualquer pessoa pode sim entender qual é o custo. Se você gosta de um padrão maior, você eleva esse valor, tá bom? Então vamos lá, separando aqui, começando com uma família casado com 2 filhos. Qual que é a diferença nos Estados Unidos? Geralmente, se tiver uma idade muito diferente dos filhos, eles pedem que você tenha pelo menos 2 quartos, um para cada criança, tá? Se forem crianças pequenas, somente 1 quarto. Então pensando aqui, isso pode ser casas ou pode ser apartamentos. O apartamento geralmente é mais em conta, tá? Ele tem um custo um pouquinho mais reduzido do que uma casa. Moradia, aluguel, em torno de 2.800 dólares. Todos os valores que eu vou falar aqui, eles são em dólares, tá bom? Transporte, isso aí ele já inclui seguro. Eu já estou colocando um panorama legal para que a gente possa entender. Valor de 650 dólares. Seguro-saúde, em média, 600 dólares. Vai depender do seu custo de vida, tá? Se você ganha muito mais, você paga mais. Se você ganha menos, você pode pagar menos. Tem plano de saúde aqui a partir de 10 dólares, mas dependendo de quanto você ganha. Alimentação, supermercado todo, em torno de 1.000 dólares. Utilidades, aí a gente fala em água, telefone, gás, internet, 350 dólares. Educação, se tiver creche para as crianças, você vai gastar em média de 600 dólares, tá bom? Outros entretenimento, vestuário, imprevisto, 450. Então a gente trouxe uma média aqui de 5.300 dólares. Essa é uma média para um casal com filhos, tá bom? Passando aqui para casal sem filhos, moradia. Aí ela já pode variar de 1.500 a 2.500, porque você pode alugar só um quarto, porque é uma casa, né, um apartamento com um quarto. E transporte, 600, saúde, né, 400, alimentação, ele já parte para 800, utilidades, 300, educação, 0, né, educação dos filhos, outros 400, total 4.400. Então, uma família com 2 filhos, 5.300, a outra em média de 4.400. Agora, se a pessoa vem sozinho para cá, lembrando que esses custos são variáveis, tá? Se a pessoa quiser ter um padrão de vida melhor, ela tem. Se ela quiser diminuir, eu conheço casais que quando chegaram aqui, eles alugaram um quarto na casa de alguém. Isso aqui é muito normal, que você pode habitar somente num quarto, que geralmente é uma suíte, e ali você vai pagar em torno de 700, 800 dólares, dependendo de onde é a região. Uns 3 meses, 6 meses, ou se for uma família bacana, tem gente que fica aí um bom tempo, até porque aqui, como as pessoas vêm sem a família, essa questão de ter um apoio de uma outra família bacana, isso vale muito a pena. Solteiro, moradia, 1.300 a 1.800, lembrando que esse aqui também pode ficar num quarto e aí pagar bem menos, tá bom? Transporte, carro, 450. A gente tem um conhecido nosso aqui que ele veio, ele trabalha na área de construção, ele comprou na época uma BMW, claro que não é 0, mas é uma BMW nova, 2022, e ele pagava 350 por mês. Então, mais o seguro, 400 e pouquinho, ele chegava ali a uma média de 500 dólares por mês. Mas tem carros mais baratos e tem carros que você pode comprar à vista e não ter esse custo. Alimentação, 500 dólares. Tá? Alimentação aqui para um solteiro, que a gente fala, não é alimentação do cara sair para comer numa balada, sair para balada, sair para festa, sair para comer em restaurante caros. É alimentação do dia a dia, arroz, feijão, o básico, tá? Saídas, outras formas de comer. E aí você pode colocar mais investimento.
outros 300 mensal, em média de 3 mil. O que acontece? Dentro disso aqui, nós temos uma média de ganho que a gente tem que analisar. Uma pessoa sozinha aqui, ela está ganhando em torno de 3.500 a 4 mil dólares. Tá? Essa é uma média bem baixa. Quanto mais você avança, se você for empresário, se você tiver seu próprio negócio, esse valor aí, ele não tem um teto. Mas a pessoa que está começando aqui, ela tem de 3 mil a 5 mil um salário, é um mediano. Então, para a pessoa que está sozinha, ela vive bem. Agora, a pessoa ganhar isso e para manter uma família toda aqui, é diferente do Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, a cultura é que a esposa trabalha, os filhos trabalham, todo mundo aqui, eles ajudam de alguma forma na casa. Por isso que a gente via em filme aquelas pessoas vendendo limonada na frente da casa. Isso não é brincadeira, isso faz parte da realidade, porque aqui eles têm o hábito de todos trabalharem para poder ajudar que seja numa despesa, ou pagam um aluguel, ou pagam o carro, ou pagam um seguro, um pouquinho que ajuda, já fortalece bastante a família. Então, por isso muita gente, nesse momento, eles procuram estar vivendo em comunidade, ou seja, aluga uma casa grande com 7 quartos, que não é tão caro nessa questão, e subloca os quartos, tá? Isso aí pode acontecer e acontece muito aqui na Flórida. Agora separando aqui os 3 estados mais caros e os 3 estados mais em conta. Mais baratos, tá bom? Dentro do índice de vida, nós temos Mississippi, Oklahoma e Kansas. Esses 3, geralmente a pessoa que quer vir para esses 3 estados, ele tem um custo de vida bacana. Texas também é um que tem um custo de vida um pouco menor. Agora os mais caros, Hawaii, que é o Havaí, tá? Massachusetts e Califórnia. Califórnia, assim, tem um custo de vida elevado. Também, se você vai para Miami, você tem um custo de vida ali em Miami altíssimo, dependendo de onde você for morar. Geralmente Miami Beach, ou Bricks, ou algumas áreas ali, tem um custo de vida, um apartamento, que você vai, um apartamento de 1 quarto por 5 mil dólares, tá? Isso acontece bastante. O que acontece? Qual que é o mais importante você destacar? Primeiro, economizar o máximo assim que você chega. Comprar um carro não tão bom, tá? Que eu digo não tão bom que chegar aqui a pessoa já quer ir para um Cadillac, ela já quer ir para uma Ferrari, ela já quer ir para um carro que ela, mesmo saindo do Brasil, às vezes ela tem condições de comprar um super carro. Não, um Corolla aqui pra gente é considerado um carro padrão, é um carro popular, né? É um Corolla. Então a pessoa ela pode ter um tipo de carro que não vai afetar tanto a questão dos custos dela. Inclusive, se você compra um carro esportivo, o seu seguro também é mais caro, porque tecnicamente você corre mais risco. Então, todos esses gastos melhores. Apartamento, quero falar para vocês aqui rapidinho sobre apartamento. O que acontece? Você pode usar o Google Maps, se você sabe aonde você quer morar, se tem alguma noção, é bacana você ver isso. 2 pontos, quem tem filhos, observar as notas da escola, porque tem bairros muito bons, muito bem localizados, mas que as escolas são péssimas, que não dá para colocar o seu filho ali. Tá bom? E aí tem alguns bairros que são melhores e aí você tem que analisar essa questão de escola e bairro. Outro ponto importante, você vai andando pelo Google Maps e você vai olhando os apartamentos. Por exemplo, aqui do lado do escritório tem um apartamento que saiu agora, que a gente vai mudar para lá também já em dezembro. E ali você pode entrar no site, fazer todo o cadastro, enviar seus dados bancários, inclusive as rendas do Brasil, e aplicar para ele. Se você for aprovado, automaticamente você consegue. O que eles cobram aqui nos Estados Unidos, que é muito comum para recém-chegado, tá bom? Eles cobram calção. Então, geralmente, isso é um aluguel, 2 aluguéis, depende do seu rendimento, quanto você tem em dinheiro. Eles dão uma analisada nessa questão e cobram isso aí. Um aluguel, 2 aluguéis. No final, quando você sai, pagou todos os aluguéis, quando você sai, você recebe esse dinheiro de volta. Tá? Esse dinheiro é seu. Em 30 dias, geralmente, eles te mandam um cheque com esse dinheiro de volta. E tem alguns apartamentos que é bacana você ir pesquisando, porque estão dando 1, 2 meses de aluguel gratuito, outros dão um bônus também, um gift card de $1.000, $2.000. Isso é bacana que você possa fazer e você consegue acompanhar sozinho. E pela internet você faz a tradução ali automática para o português, você vai entender tudo que está escrito, não vai precisar gastar dinheiro com outros tipos de serviço, com atravessadores, para que você possa ter ali seu aluguel. Então, esse é a média de custo da Flórida que eu trouxe aqui. Tem gastos maiores, tem gastos menores, mas aí você decide. Sonha em morar nos Estados Unidos, tem a intenção de vir trabalhar, nós temos mais de 185 tipos de visto. Um visto pode ser aplicado para a sua vida, tá bom? Fui!